Olá! Vamos falar um pouquinho sobre o casamento e a nova decisão do STF a respeito da liberdade de escolher o regime patrimonial ou matrimonial, seja no casamento ou na união estável, para as pessoas maiores de 70 anos. Pois bem, para que as pessoas contraiam núpcias, ou seja, o casamento, é importante destacar que a pessoa deve ter a chamada capacidade civil plena. As pessoas, né? Os nubentes, então a capacidade civil plena. O que é a chamada capacidade civil plena? É o somatório da capacidade civil com a capacidade de fato ou de exercício. Adquiriu 18 anos, completou 18 anos, adquiriu a chamada capacidade civil plena. Se aos 16, 17 anos foi emancipado, teve antecipação da capacidade civil plena. Lembrando que o casamento tem o condão de antecipar a maioridade para a esfera civil, em algumas situações pertinentes no Código Civil. Quando nós falamos em regime matrimonial ou regime patrimonial, nós estamos nos referindo ao regime que vai vigorar em relação ao patrimônio, aos bens móveis e imóveis do casal durante o casamento. O Código Civil, até então, em seu artigo 1641, preconizava que algumas pessoas, em decorrência de causas suspensivas, previstas ali no artigo 1523 do Código Civil, tinham que se casar sob o regime da separação obrigatória de bens. Nós sabemos que existem duas espécies de separação de bens. A separação convencional, quando não há nenhum impedimento, nenhuma causa suspensiva, e a separação obrigatória de bens. A separação obrigatória de bens prevista no artigo 1641 do Código Civil. Então, que pessoas tinham, tem, algumas pessoas ainda têm, na realidade, essas causas suspensivas, esses impedimentos suspensivos. Pessoas que precisaram de autorização para contrair núpcias, pessoas que divorciaram, que ficaram viúvas e que não fizeram formal de partilha no divórcio ou no inventário, ou se fizeram, não apresentaram quando pediram nova habilitação para um novo casamento, e até então as pessoas maiores de 70 anos de idade. No dia 1º de fevereiro de 2024, semana anterior, o STF decidiu alterar a questão do regime patrimonial ou matrimonial no que diz respeito às pessoas maiores de 70 anos de idade. De acordo com o novo entendimento do STF, essas pessoas agora passam a ter a liberdade de escolherem qual é o seu regime patrimonial, o seu regime matrimonial. E por que o STF tomou essa decisão, acatou, abraçou essa decisão? Diga-se de passagem, de forma acertada, por respeitar o princípio da dignidade humana, por compreender, por abraçar esse princípio e nele inserido o princípio da igualdade, estão aí alguns dos fundamentos do Estado democrático de direito. Se a pessoa, para contrair núpcias, precisa da capacidade civil plena, ou se o casamento, em outra situação, ali no artigo 5º do Código Civil, tem a possibilidade, o condão de emancipar alguém, observando as situações peculiares, claro, previstas ali no Código. Para a pessoa contrair núpcias, ela precisa da capacidade civil plena. Então, se ela tem que ter capacidade para contrair núpcias, por que ela não teria capacidade de escolher o próprio regime matrimonial? Observem a incoerência do dispositivo previsto no artigo 1641 do Código Civil, em relação às pessoas maiores de 70 anos de idade. Para casar, precisa da capacidade civil plena, ou da autorização para aqueles que tenham 16, 17 anos, dos pais ou responsáveis legais. Casou, casamento tem validade jurídica, antecipou a maioridade, capacidade civil plena. Eu preciso ter discernimento, ter conhecimento, ter consciência, saber o que é certo, o que é errado. Eu tenho que ter capacidade civil plena para eu poder casar. Se eu tenho capacidade civil plena para casar, eu também tenho, uma pessoa maior de 70 anos, também teria essa capacidade para escolher o seu regime matrimonial ou patrimonial.
Isso é respeitar o princípio da dignidade humana previsto na Constituição Federal, no artigo 1º. Dê uma olhadinha, seus incisos. Nesse artigo, vocês vão observar que toda pessoa tem dignidade. O que significa isso? Toda pessoa nasce com essa dignidade. Isso é inerente a todo qualquer ser humano, né? A todo qualquer indivíduo. Ela nasce com esse direito, que é o direito de igualdade, é o direito de ter proteção e condições dignas de trabalho, vida, saúde, educação, liberdade de expressão, nos modos, nos termos da lei, liberdade de escolha, igualdade. Esse é o princípio da dignidade humana. Nele inserido o princípio da igualdade. Enfim, a pessoa que tenha mais de 70 anos, se ela tem a capacidade civil plena para contrair núpcias, então ela também tem essa capacidade para escolher o seu regime patrimonial, o seu regime matrimonial. Seja no casamento ou na união estável. Importante destacar, quando essas pessoas maiores de 70 anos optarem por conviver em união estável e formalizarem esse ato, ou se essas pessoas que têm mais de 70 anos optarem por contraírem núpcias, ou seja, casamento, é importante que elas se manifestem a respeito da escolha do seu regime matrimonial, do seu regime patrimonial. Então, elas vão ter a liberdade agora, a partir dessa decisão do STF, de optarem pelo regime da comunhão parcial de bens, da separação convencional, da comunhão universal. Fica a dica para o exame da OAB, para a advocacia, né, para os atos da advocacia no dia a dia, advocacia familiarista. O STF decidiu que maiores de 70 anos de idade têm agora a liberdade de escolherem o seu regime patrimonial, o seu regime matrimonial, seja no casamento, na união estável. E que essas pessoas manifestem essa vontade, essa liberdade de escolha na habilitação para o casamento ou quando forem formalizar a sua união estável. Essa decisão abraça e respeita o princípio da dignidade humana, o princípio da liberdade, o princípio da igualdade. O direito é uma ciência racional, não é uma ciência emotiva. Se nós pararmos para pensar que a pessoa que tem mais de 70 anos, ela é uma pessoa vulnerável, nós estaríamos agindo embasados, alicerçados no nosso sentimento, o que é natural, inerente de todo ser humano. Quem, de repente, não vê uma pessoa que tenha mais de 70 anos de idade, tão debilitada fisicamente, em muitos casos, em outros não, mas quando a gente fala maior de 70 anos de idade, a gente vincula essa questão com vulnerabilidade, com incapacidade. Não existe essa incapacidade psicológica, em um contexto geral, quando nós falamos de uma pessoa que tem mais de 70 anos de idade. É preciso analisar cada caso concreto. Existem pessoas que têm mais de 70 anos de idade que têm pleno discernimento. Sabem discernir o que é certo e o que é errado. Têm discernimento necessário e vão até além para a prática dos atos da vida civil. Se elas têm essa capacidade civil plena de habilitarem seu casamento, de contrair união estável, por que não teriam para escolher o seu regime patrimonial? Isso é o direito, é ser racional. Doa quem doer. E como eu disse, obviamente que quando a gente observa uma pessoa que tem mais de 70 anos de idade, nós vinculamos a questão de vulnerabilidade, automaticamente incapacidade. E não seria justo com essas pessoas, não é justo com essas pessoas colocá-las como incapazes. E são pessoas, inclusive, que têm sofrido, que têm sido vítimas do etarismo, absurdamente. Essas pessoas que têm 70 anos ou mais, elas têm muito que contribuir para a sociedade, nas atividades laborais, observando cada caso, mas a experiência que elas têm, a bagagem, essa experiência que elas têm pode contribuir muito para a sociedade. E o papel do direito é incluir, não é excluir. Então o direito não abraça o etarismo, o capacitismo, nenhuma forma de preconceito. E o direito tem que caminhar juntinho com a Constituição Federal.
Então, eu compreendo que o STF teve uma decisão acertada em relação a essas pessoas. Nada mais fez do que abraçar, do que invocar, do que dizer assim, princípio da dignidade humana, princípio da liberdade, princípio da igualdade. Nós, direito, estamos com você. E o STF é o guardião da Constituição Federal. E esses princípios são constitucionais. Fica a dica para a OAB, fica a dica para a vida. Fica a dica para a advocacia familiarista, para você aí, futuro aluno, futuro advogado que vai advogar na área de família, para você que vai fazer o exame da ordem, para você que vai fazer uma peça prática profissional na segunda fase do exame da OAB na área de direito civil, família. Fica a dica.